Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho aí com vocês? Hoje nós vamos dar superpoderes para os nossos agentes feitos no NHN, tá? Nós vamos possibilitar que eles façam raspagem de dados de qualquer site, tá? Para quem não conhece esse termo, raspagem de dados significa você extrair informações de um site. Podem ser lista de produtos ou informações sobre a empresa do seu cliente, né? E o que é melhor, tá? Nós não vamos utilizar nenhuma plataforma, tá? Vai ser tudo com código nativo do NetN, vai ser de graça praticamente para você fazer a extração desses dados, né? E esse vídeo eu criei devido à grande demanda dos meus alunos que têm geralmente perguntado lá na comunidade sobre como é que faz raspagem de sites, né? Esse é um problema meio recorrente, tá, gente? Porque o cliente ele não quer digitar todos os produtos dele de novo em um novo banco de dados, né? É necessário fazer uma integração e geralmente essas integrações são complexas, envolve API, envolve conexão com o banco de dados do cliente, né? E essa é uma solução bem prática, tá, gente? Porque você consegue extrair os dados do site, que geralmente já estão atualizados, e aquilo já está funcionando sem nenhum transtorno para o seu cliente, tá? E agora eu vou te mostrar na prática isso funcionando, conectado aqui no meu site, para você ter ideia aí, para você aprender a desenvolver, para instalar aí no seu cliente, tá? Bora pro vídeo. Então vamos lá, gente, colocar a mão na massa aí na nossa automação com NHN. Eu sempre brinco aqui com meus alunos e eu digo que o empreendedor serial ele é o único canal da internet brasileira, eu acho que até mundial, que a gente mostra o fluxo funcionando em produção e depois eu vou explicar como é que aquele fluxo funciona, né? Então, para manter a tradição, vamos colocar aqui o fluxo rodando, tá, gente? Para vocês entenderem como funciona. Eu coloquei aqui um chat trigger, tá? Que é esse chat que possibilita que a gente faça uma interação aqui de testes com a automação. Depois eu coloquei aqui um config, eu sempre faço isso porque a gente pode colocar de forma fixa os valores para a gente não ficar se repetindo o mesmo valor em vários pontos da automação, né? E aí eu coloquei um chat model da OpenAI, tá? Coloquei um simple memory, porque aqui é só um teste, ele não precisa ter uma memória muito bem elaborada, né? E aí eu criei aqui duas ferramentas personalizadas, tá? Poderia ser um MCP aqui, mas para não complicar muito, eu criei a ferramenta personalizada e coloquei direto no agente para ficar a explicação mais fácil, né? Mas em produção ficaria mais bonito aí isso sendo um MCP, né? Um MCP Scrap, né? Bom, nessa primeira ferramenta, eu chamo aqui o Multipage Web Scraping, que é esse fluxo que eu vou ensinar vocês a fazer daqui a pouco, tá? Esse Multipage Web Scraping, ele pega sites com múltiplas páginas, tá? E nesse Get Curso Data, eu chamei aqui o Simple Page Web Scraping, tá? Que é um fluxo que pega somente uma página, tá? E esses fluxos personalizados, eles estão conectados no site aqui, que eu vendo aqui na loja virtual, que eu vendo os fluxos, tá? E estão conectados também na página do curso aqui, tá? É o curso mais automação, tá? Para quem não tá ligado aí, vamos entrar, gente. Vamos entrar na comunidade do empreendedor serial, tá? Bom, voltando aqui para a nossa automação, tá? Então nós temos aqui o Get Site Data, que está ligado lá na loja virtual do empreendedor virtual, na loja de fluxos, e o Get Curso Data, que está ligado na página do curso. Então eu posso fazer perguntas aqui dentro do meu chat, que eu já andei até fazendo uns testes aqui, mas eu posso
Eu posso zerar aqui e eu posso fazer tipo... vocês têm algum fluxo NHN para agendamento? Eita, gente, agendamento. Pronto. Tá aqui. Para agendamento, vamos perguntar aqui para ele e vamos ver o que acontece. Ó. Olha aí o fluxo. Olha, ele acionou aqui o Get Site Data, que é lá o fluxo que está trazendo os dados lá da loja virtual do empreendedor serial. Pronto, ele trouxe aí, ó. Ele trouxe aqui o agendamento com RAG, follow-up, ó. E ele trouxe o conteúdo lá que vem nesse fluxo, né? Trouxe lá, né, até os subfluxos que tem lá, que deve estar na descrição lá da página, né? E aí, ao final aqui, ele disse tudo, tá, gente? O que é que tem lá dentro e tal. Mas eu posso perguntar, tem algum fluxo com MCP? Vamos ver. Algumas coisas ele está trazendo da memória, porque, pronto, ele já consultou aqui, ó. Aqui, ó, ele trouxe fluxo NTN, chatbot, e-commerce com MCP server, ó. Tá toda a descrição que tem lá. O que o fluxo faz, trouxe outro aqui também, ó. E se eu perguntar dados sobre o curso, que é outro site, né? Eu vou perguntar aqui. Assim, eu vou colocar aqui. Quais fluxos vêm em bônus no curso e comunidade? Aí isso aqui ele tem que pegar na outra, olha, foi por outro site, tá vendo? Agora ele trouxe os dados que estão vindo aqui do site do curso, tá vendo? Ó? Aí ele trouxe aqui todas as automações que vêm gratuitamente quando alguém entra na nossa comunidade, tá? Ele já trouxe. Será que ele sabe o preço? Ó? Quanto custa para entrar lá? Vamos ver se ele acha o preço, ó. Foi lá, tá vendo? Já trouxe o valor aí, ó. Então, gente, essa automação eu uso aqui, tá? No meu suporte. Ela é conectada tanto no Instagram como no WhatsApp. E a gente consegue dar respostas bem rápidas, né? Quando o cliente quer saber coisas simples, preço e tal. Até quando o cliente manda uma tela de erro, eu consigo dar alguma sugestão lá sobre aquele erro. Aí há acesso lá às informações que a gente tem. E ela geralmente dá sugestões muito boas aí de como resolver o problema mediante a emissão de um print do erro, tá, gente? Para vocês entenderem melhor esse problema, eu vou explicar aqui, eu preparei aqui um pequeno infográfico, tá, gente? A dificuldade de se extrair dados de um site, eu acho que assim é melhor. Então, as dificuldades de extrair dados de um site, elas têm alguns níveis, tá, gente? Quando a gente tem um site estático, só com uma página, como é o caso ali da minha primeira página ali, que é a página do curso, é só a landing page, isso é muito fácil de você extrair, tá? Com poucos comandos, você extrai esses dados. Mas quando a página, ela tem várias páginas, vários links, várias subpáginas, né? Tem áreas que você não precisa mostrar, tipo termos, tudo aquela parte de rodapé jurídica e tal. Então, a gente teria que ter um fluxo bem mais elaborado, né? Porque numa página simples,
Ele vai lá, faz a requisição, ele faz aquela requisição lá, aquilo vem um HTML, o nosso web scrapingzinho processa e traz as informações, e isso é simples assim, tá? Só que quando o site ele tem várias páginas, a gente tem que baixar todos os links das páginas, e aí de posse desses links a gente tem que analisar que links a gente quer trazer, tá? Porque não adianta trazer muitos links, porque isso vai deixar o seu agente meio confuso, né? E aí você tem que então filtrar esses links que você vai trazer, e aí você vai fazendo a requisição página por página, tá? Você vai fazendo a requisição página por página, aí você junta aquilo tudo num contexto só e você devolve lá para o seu NTN, tá, gente? Esse tipo de estratégia, ele é legal assim para sites pequenos, né, gente? Abaixo de 100 páginas. Eu coloquei aqui 100, mas eu acho até exagerado, tá? 100 páginas, dependendo da quantidade de informações que tem no site, eu acho que é meio inviável, tá? Mas esse meu site que eu indexei aqui, ele tem 30 páginas, tá? Então, ele funcionou bem com essa quantidade de páginas. Eu acredito que 90% dos clientes sejam páginas estáticas com uma página só, 2, 3 páginas no máximo, né? Então, dificilmente você vai pegar um cliente que tenha 2.000 páginas, 3.000 páginas, né? E nós vamos elaborar fluxos, gente, que vão ser capazes de pegar informações de sites estáticos e sites dinâmicos abaixo de 100 páginas, tá? Porque quando a gente tem muita página, gente, quando a gente tem muito acima de 100 páginas, assim, dependendo da quantidade de informação, é melhor você ir buscar uma API ou um arquivo XML, tá? O web scraping fica meio inviável em sites muito grandes assim, tá? Então, na primeira automação que nós vamos fazer, nós vamos criar aqui essa automação aqui para sites estáticos, né? No caso, não sei se você percebeu aí, mas aqui, ó, o Get Course Data, eu chamo aqui o Simple Page Web Scraping. Quer dizer que é um fluxo que ele traz os dados de uma página somente, né? E aqui eu boto o endereço e ele já vai trazer esse endereço, os dados desse site lá. E nesse outro aqui, eu estou usando o Multi-Page Web Scraping, né? E eu coloquei o endereço lá do site e ele traz lá o endereço, ele traz lá o conteúdo de todas as páginas desse endereço aqui. No caso aqui são aproximadamente 30 páginas. Tá? Então agora eu vou explicar para vocês como é que funcionam esses dois métodos de extrair dados, de raspagem de dados com o NTN, sem a gente ter que utilizar nenhuma plataforma. Agora deixa eu mostrar aqui o Simple Page Web Scraping, tá? Ele é esse fluxo aqui. Ele é um fluxo, como vocês podem ver, ele é bem simples, tá? Eu vou explicar ele passo a passo aqui para você entender como é que funciona. Mas basicamente, gente, nós fazemos uma requisição HTTP para o site, tá? Eu vou só ajeitar aqui que eu tenho um toque. Pronto. Então, gente, nós começamos aqui com esse nó que ele recebe lá, né? Ele é executado quando ele é chamado de outro fluxo, né? Vocês já devem ter usado ele várias vezes, né? Muita atenção, porque esse nó ele recebeu muitas atualizações e se você usar aí um NTN antigo, isso não vai funcionar, tá? Esse fluxo eu tô aqui na versão 1.95.3, tá, gente? Para poder isso aí funcionar, tá? Então, esse nó, ele é executado quando ele é solicitado lá pelo nosso agente, né? Esse subfluxo aqui, ele é uma ferramenta lá do nosso agente. Depois eu seto aqui a variável que eu vou precisar, no caso é só o site, tá vendo? Ó? Ele recebe o site de lá.
a gente também coloca lá dados lá moncados, né, que a gente pode fazer testes aqui em nossa automação sem precisar ficar chamando lá no agente, né? Então, um detalhe, gente, é que como essa solicitação ela pode ser um pouco lenta, né? Porque depende da internet, depende do volume que o site está recebendo de visitas, né? Então, a gente criou um recurso aqui que é um cache, tá? Aqui no Redis, ó, vocês podem ver que eu faço uma solicitação para o Redis e se tiver alguma coisa na memória dele, de uma memória curta, tá, gente? Eu coloquei um tempo de expiração lá de 30 minutos, ou de 30 minutos, de 2 minutos, tá? E aí, se tiver uma informação gravada no Redis com menos de 2 minutos, ele não vai prosseguir aqui na requisição, tá? Ele vai pegar esse outro caminho, vai trazer o que tem na memória e já vai devolver lá, tá? Isso é uma maneira da gente acelerar aqui a requisição das informações, tá? A gente não sobrecarrega o site e a gente ainda deixa a automação muito rápida, tá? Então, quando alguém faz a requisição, a gente vai lá no Redis, ó, e eu procuro por uma informação que a chave é a URL que nós estamos chamando, né? Que é o site, né, que nós estamos chamando. Então, a URL é a chave, ele busca lá, se não tiver nada no Redis, aí ele prossegue aqui, passa pelo if, né? Porque no if a gente verifica se o property name, aqui essa variável, inclusive eu deixei o valor default, mas você pode trocar esse nome. Se ela não existir, né? Quer dizer que não existia dados, né, no Redis, aí ele vai direto, tá? E aqui nesse ponto, gente, como funciona lá. Nós fazemos uma requisição HTTP com o método GET, tá? É bom você setar aqui para ele fazer aqui um retry, tá? Para ele retentar. É interessante você colocar para ele retentar aí, porque podem acontecer problemas no site, na internet e tal. Então você diz para ele retentar 3 vezes. E aí a gente faz a requisição lá, ó, requisição HTTP. Ele vai trazer, gente, de lá um HTML, ó. Vou rodar aqui em forma de teste, ó. Vou rodar aqui. Ó, tá vendo? Ó? Ele trouxe aqui o HTML da página, ó. HTML da página toda. Então, para a gente melhorar o processamento lá, a gente vai formatar esse HTML com uma coisa chamada Markdown, tá? O Markdown é um jeito de se escrever em arquivos texto em que você consegue colocar marcas, né? Marcas para dizer o que é título, o que é uma imagem, o que é uma URL e tal. E as LLMs, elas entendem o Markdown muito bem, tá? Então a gente pegou o HTML, que ele dá requisição, e aí a gente transforma isso no Markdown, ó. Tá aqui o Markdown, você pode até ver aqui, ó. Você pode ver que ele coloca as cerquilhas, ó. Aí ele bota quebra de linha, ele elimina todo o código HTML que estaria aqui. Você pode ver que desse lado a gente tem muito mais código, né? E aqui a gente tem uma coisa bem mais limpa, que é só informação realmente que o bot vai precisar para dar para o seu cliente, tá? Então a gente transforma aqui o HTML para o Markdown. Depois a gente salva, tá? Eu salvo essa informação inteira aqui do Markdown, eu salvo no Redis com a chave que é o site, né? A chave do registro no banco de dados é o site, é o URL do site. E depois eu dou a resposta aqui, eu seto a resposta e ele devolve a resposta lá para o nosso agente, né? Então, se eu executar novamente, ó, vou executar aqui, ó. Ó, repara que ele não foi, ó, tá vendo? Tá vendo aqui como ele não foi lá, ele deu falso, né? Ele não passou direto, ó. Observa que ele não passou direto, ó. Ele tá verdinho aqui, o caminho dele foi esse aqui, ó. Ele veio por aqui, ó. Certo?
Justamente porque aqui no if ele não satisfez a condição de ser vazio, né? Então ele foi lá no Redis, ó. Ele foi lá no Redis, procurou pela chave que é igual a site, a URL do site, e ele encontrou lá a informação. E aí aqui a gente testou se essa resposta ela é vazia ou não. Se ela não for vazia, e aí eu redireciono aqui o fluxo para a saída, né? Eu seto aqui o valor de saída, output o valor de saída, e a gente já devolve o valor lá para a LLM, ó, certo? No final a gente só faz aqui um ajuste aqui para transformar esse markdown em texto, tá? Através desse comando aqui JavaScript, que você não precisa entender, é só copiar aí, tá? Mas basicamente ele pega esse formato aqui e transforma em formato de texto, tá? Eu deixei esse nó solto. Esse nó, o que ele faz? Ele deleta, né? Então se você quiser testar, você só arrasta para cá, ó. Aí nesse ponto aí ele deletou o conteúdo do Redis, né? A gente bota aqui para cá e a gente pode fazer uma nova requisição para o site. Agora ele passou direto, fez a requisição e já devolveu lá para o nosso agente lá todo o conteúdo do site que a gente quer, né? Bom, gente, agora a gente cai naquele problema, né, que eu expliquei para vocês aqui nesse ponto aqui, né? Porque a gente fez a requisição, veio o HTML, a gente transformou para Markdown e a gente devolveu lá para o nosso agente de IA, né? O problema é que muitas vezes os sites eles têm mais de uma página, né? Então, como aquela página lá da loja do shopping que eu tenho, na loja de fluxos, né? Muitas informações elas estão em outras páginas, inclusive tem a questão da paginação, né? A paginação fica lá embaixo, né? Página 1, 2, 3, 4, 5, né? Quando é uma lista muito grande de produtos, né? Então, o nosso web scraping, ele tem que ser capaz de seguir aquela paginação lá, né? Então, se você usar essa estratégia aqui, ela só funciona se o site do seu cliente ele só tiver uma página. Muito legal assim para landing page, né? Para quem tem 3 ou 4 produtos só. Como é meu caso aí, eu só tenho um produto nessa página, né, que é a comunidade, né? Então ele funciona bem porque ele traz toda a informação lá. Ele é rápido porque ele não tem que percorrer o site inteiro e vocês viram lá como é que funciona muito bem, né? Então, gente, esse aqui foi a estratégia aqui do Simple Page Web Scraping. Tá? Mas agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, né? Como você pode ver aqui. Pronto. Aqui. Agora a coisa ela vai ficar mais complicada, né, gente? Porque a gente tem um site dinâmico que ele possui inúmeras páginas, né? Nesse caso aí eu tenho 30 páginas, né? Então a gente tem um processo intermediário aqui, que é justamente esse processo aqui da gente pegar os links primeiro, a gente vai na página principal, pega os links, e aí a gente faz um loop percorrendo todas as páginas e baixando todos os conteúdos de todas as páginas para devolver o resultado. Agora nesse outro caso aqui, gente, a coisa ela muda um pouco de figura, né? Como vocês podem ver, tem uma camada a mais de dificuldade, porque a gente tem que baixar todos os links primeiro. A gente baixa a primeira página do site, aí a gente extrai todos os links dessa página, aí nós vamos percorrer todos esses links e baixar todos os conteúdos relacionados a esse link, né? Lembrando que essa estratégia aí, gente, ela é um pouco limitada assim a quantidade de páginas. Eu não recomendo que você faça isso com sites muito grandes, tá? Porque ele vai estourar o contexto do agente, tá? Vai comer muito tokens e provavelmente vai ficar bastante lento, tá? Mas se for um site assim como o meu aí, com até 30 páginas, eu acho que isso funciona direitinho, tá? Vou mostrar para vocês o fluxo. O fluxo é esse aqui, que é o Multipage Web Scraping, tá, gente?
Ele é um pouquinho mais complexo, tá, gente? Mas ele é muito, muito parecido com o Simple Page lá, tá? A gente só tem uma camadazinha a mais de complexidade. A gente começa aqui com esse nó que ele é executado quando ele é chamado por outro, né? Isso aqui ele é chamado lá na nossa ferramenta, né? Aqui, ó, ele é chamado aqui e aí ele aparece aqui o parâmetro necessário para ele poder funcionar, tá? A gente, da mesma forma, a gente salva essa informação dentro do Redis, tá? Só que aqui tem uma diferença, gente, porque aqui no caso é uma lista, tá? É uma lista, não é uma informação só, né? No caso lá era um site de uma página só, então a gente baixava só um conteúdo e salvava naquela chave que era a URL, né? Só que agora a gente vai criar uma lista de páginas, tá, gente? Porque são várias páginas que o nosso web scraping vai passar, ele vai salvar todas essas páginas dentro dessa lista, tá? Então é uma lista e a chave eu coloquei no início aqui pages, ó, tá vendo? Ó? Coloquei pages no início, a chave, e depois eu concatenei com a URL do site, tá? Então aí eu salvei aqui a informação, né? Ou melhor, eu busquei a informação para saber se ela existe na memória do Redis. Se ela não existir, ó, aqui eu testo, ó, se é igual a zero, quer dizer que ele não buscou as informações desse site ainda, está zerado, né? Aí nesse ponto aí ele vai passar direto, ó. Vai passar direto aqui, ó. Certo? Se ele já tivesse feito esse processo dentro do tempo aí de timeout, ele ia por aqui, ó. E aí a gente teria um processo bem rápido, tá? Da segunda vez em diante ele é bem mais rápido que na primeira. E aí nós vamos fazer aqui um HTTP request lá para o site, tá? É bom colocar aqui para ele fazer a busca, tá? Eu sempre esqueço. Então a gente vai requisitar a primeira página do site, nós vamos transformar ela para Markdown da mesma forma lá, tá? Aqui nós vamos transformar ela para Markdown da mesma forma, tá? Só que aqui, gente, a gente tem um processo aqui um pouco diferente, tá? A gente tem esse nó personalizado aqui, que é um código personalizado que eu gerei lá no ChatGPT, tá? Esse código personalizado, ele pega o meu HTML e ele faz uma extração de todos os links daquele site, tá? Eu vou fazer uma simulação para vocês, ó. Eu vou executar aqui o fluxo, ó. Aqui ele não executou porque a memória está cheia, né? Então aqui eu vou apagar. Apaguei aqui a memória dele. Vamos executar agora. Pronto, agora ele executou, gente, ó. Ele está executando aí, eu vou mostrar para vocês o processo inteiro, como funciona. Eu vou deixar só ele terminar para a gente poder dar um pin nos dados, né? Então, repara que ele está baixando todas as páginas, ele está executando o processo link por link, tá? Vou esperar ele terminar aí. Mas basicamente, gente, ele fez aqui a requisição dos dados, aí ele trouxe aqui o HTML, aí desse HTML a gente passou por um fluxo, por um código personalizado que extraiu todos os links, ó. Nós temos lá o data e temos os links, ó. Tá vendo? Aí tá aqui, ele extraiu todos os links do site. Nesse código personalizado, gente, a gente inclusive pode configurar aqui no começo, ó, quais são os caminhos que ele tem que ignorar, ó. Aqui, ó. Aqui, no caso aqui eu estou ignorando esses dois caminhos, ó, barra termos e barra privacidade, que a gente não precisa baixar essas páginas, né? Seria só para deixar o processamento mais lento, né? E você pode especificar quais caminhos ele deve percorrer. No caso aqui eu botei products e coloquei collections, tá? Então ele só vai percorrer a parte de coleções e a parte de produtos, né? Quando chegar lá em termos, essas coisas que não são necessárias, ele vai ignorar, né? Então na saída
desse código personalizado, nós temos lá dois objetos, tá? Nós temos o data, que é o data da página inicial, e nós temos todos os links que contém lá na página inicial, de acordo com as regras que nós especificamos aqui, né? As regras que eles vão ignorar, a regra que ele vai seguir, etc, etc, tá? E aí, gente, nós temos uma lista, né? A gente faz o processo praticamente igual, ó. O data eu transformo no Markdown, igual lá o processo lá do Simple Page. Eu salvo esse dado lá, ó, eu salvo ele no Markdown, tá? Depois a gente vai dar um split out, tá, gente? Esse split out, ele pega o valor de um campo, no caso aqui, ele pega o valor de um campo, no caso aqui o links, tá? E ignora os outros, tá? Então eu só quero o valor dos links, né? E aí eu peguei o valor dos links, eu coloquei aqui um limite, porque acidentalmente você pode botar aí um site que é muito grande e tal, e aí ele vai travar a sua automação, né? Então eu coloquei um limite aqui para 30, tá? Você pode reduzir se você quiser ou aumentar. E aí ele entra nesse loop, tá, gente? Quando ele sai de lá, ele entra nesse loop aqui, ó. Ele entra no loop, ó. Nesse loop aqui. Aí nesse ponto ele está baixando cada link daquele, ele baixa através, ele faz um HTTP request para cada link daquele, tá? E para cada link ele transforma em Markdown e ele salva esse conteúdo Markdown no Redis, tá? Então a gente vai criando uma lista lá de conteúdo, ele salvou tudo no Redis, tá? A gente entra nesse loopzinho, nesse wait aqui, tá? Que ele é somente para não sobrecarregar o seu site, tá? Eu coloquei aqui 1 segundo, mas você pode aumentar ou diminuir conforme você queira, tá? A cada 1 segundo ele requisita uma página, né? Quer dizer que uma página de 30, um site com 30 páginas, ele vai levar 30 segundos para percorrer um tempo bastante razoável, tá? Então, ele vai fazer esse loop, tá? Ele vai esperar 1 segundo para cada requisição e ao final ele devolve a resposta lá para o nosso agente, ó. Devolve a saída com todos os dados de todas as páginas que a gente percorreu lá do site, tá? Ele retorna aqui uma resposta bem longa, tá? Com todas essas informações. Mas o LLM, ele entende tudo numa boa, tá? Porque tá tudo em formato Markdown, dividido em um array, uma lista de itens, né? E a gente, como vocês viram lá, a gente tem uma resposta bem precisa, né? Um fluxo bem fácil de implementar, né? Pessoal, só lembrando que esse fluxo ele vai estar disponível aí na minha loja virtual, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, que você clica, baixa lá o fluxo já, só para você importar aí para sua automação e já sair funcionando, tá? Também nós temos a nossa comunidade, gente. Participem da comunidade, entrem lá, a gente tem discussões em tempo real, fórum, tá? Além de mais de 30 aulas sobre n8n, tá? Se você quiser aprender a desenvolver automações como essa daí que eu fiz, tá? Sem precisar usar nenhuma plataforma. É só você se inscrever lá na comunidade, tá? Faça o curso, participe das aulas, deixe as dúvidas lá no nosso fórum, tá? Que nossa equipe, eu e minha equipe, a gente está sempre respondendo as dúvidas e também os outros colegas da comunidade são muito solícitos, tá? Eles realmente respondem as perguntas de todo mundo, tá? E logo aqui, gente, eu vou deixar um link de um mini curso sobre n8n, tá? Segue lá. Falou!